Vamos voltar a falar sobre a trágica marca de 500 mil de mortes que alcançamos hoje pela Covid-19. Vamos conversar agora ao vivo com a médica doutora Margarete Dalcomo, que é também pesquisadora da Fiocruz. Doutora, é sempre um prazer grande poder conversar com a senhora. Muito obrigada por mais essa entrevista e boa noite. Boa noite. Doutora, a gente vive agora um cenário com esse número tão alto de mortes, a taxa de infecção em alta também e com uma população que está absolutamente cansada, exausta das medidas sanitárias, enquanto os governos ainda tentam fazer com que elas sejam seguidas por aqui. Como é que você vê o momento que a gente está vivendo agora com esse cenário e quando é que a vacinação vai conseguir tomar velocidade no nível de conseguir controlar um pouco o número de casos e de mortes? Bom, são várias questões. A primeira é um dia profundamente triste pelo número, né? 500 mil, 400 mil, 200 mil, tudo isso é muito grave e muito triste, né? Considerando que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitada se as medidas de proteção coletiva, individual, administrativa, todas elas tivessem sido tomadas e, além disso, se nós tivéssemos conseguido vacinar ou pelo menos começado a vacinar num período mais adequado à população brasileira. Então, se nós tivéssemos começado a vacinar em janeiro, como outros países o fizeram e como nós poderíamos tê-lo feito se tivéssemos comprado vacina no timing correto, seguramente muitas vidas teriam sido poupadas. Então, é um número tem uma carga que é muito mais do que simbólica. É um luto, é um exagero de luto que acontece no Brasil. A vacinação sozinha não é milagre e é preciso que as pessoas entendam isso. Ser vacinado com 2 doses não é uma carta de alforria, de liberdade, para que as pessoas vivam como se nada tivesse acontecido ou voltassem ao ano de 2019. Isso não é verdade. Nenhuma vacina tem proteção de 100%, então não adianta apenas ser vacinado. De modo que a sua pergunta, quando nós alcançaremos, para que nós alcancemos um certo conforto, sem interferir ainda na transmissão viral, mas um conforto no sentido de diminuir realmente o número de mortes e internações, nós precisaremos vacinar 70% da população brasileira. E nessa velocidade em que nós hoje só temos com 2 doses, menos de 12% da população, nós precisamos vacinar as pessoas jovens, nós precisamos vacinar aqueles que são responsáveis pela grande mobilidade social, que pegam transporte coletivo, que se expõem mais e que levam doença para casa. Então, assim, essas são medidas que têm que ser feitas rapidamente. Então, nós precisamos ter muita vacina, muito rápido, cobrir as populações mais jovens e, além disso, todas as medidas de proteção individual e coletiva serem mantidas com todo rigor. Dona Margarete, agora há pouco mostramos aqui que essa marca de 500 mil vidas perdidas é como se a cidade inteira de Vitória não tivesse mais nenhum habitante, de Palmas tivesse perdido todos os habitantes para a Covid-19. É realmente muito triste. Enquanto isso, a gente está acompanhando também uma corrida do bem, como tem sido chamada, de governadores acelerando o calendário de vacinação. É uma boa notícia de fato, mas eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente a importância de que a primeira dose apenas não basta. Então, a gente deve ter medidas restritivas ainda até que a população seja vacinada com a segunda dose, inclusive. Essa corrida do bem tem seus pontos a serem explorados, né, doutora? São 2 coisas que você está colocando de maneira muito pertinente. Uma coisa é o que você está chamando de corrida do bem, que é exatamente cada estado, né? Enfim, lembrando que deveria haver uma determinação homogênea para todo o país. Quer dizer, nós pagamos um preço dessa descoordenação em que cada um faz o que quer. Então, isso não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria se nós tivéssemos uma coordenação central em que todos fizéssemos a mesma coisa com as mesmas prioridades. Entretanto, essa corrida do bem, ou seja, vamos vacinar cada vez mais, sem dúvida nenhuma, ela é saudável. A outra coisa que você coloca é a questão da vacinação. Nem mesmo ter tomado 2 doses nos libera dos cuidados de proteção. Então, mesmo nós que estamos vacinados com 2 doses,
que já passamos pela doença, ou seja, já pagamos o tributo à doença, já nos curamos, sabendo nós que a imunidade conferida pela doença ela é muito curta. Então, quem teve doença há um ano atrás, como eu, né, não tem mais imunidade nenhuma referente à doença. O que confere imunidade é realmente ter sido vacinado. Mas o fato de ter sido vacinado, mesmo com 2 doses, considerando que as 3 vacinas disponíveis no Brasil são todas de 2 doses, não adianta. Nós temos que nos proteger, usar máscara de boas qualidades, manter distanciamento físico, não fazer festas. Infelizmente, eu sei que todos estamos cansados, todos nós gostaríamos de receber nossos amigos, fazer uma festinha, mas infelizmente ainda não dá para fazer. Né? Mesmo as medidas que muitos têm usado, testam as pessoas, etc., com testes, esses testes, muitos deles vendidos em farmácia, que tem uma qualidade muito, que deixa muito a desejar, na verdade, as pessoas gastam dinheiro à toa com isso, não adianta, esse álibi não serve. Então, nós ainda temos que, a despeito da vacina, manter cuidados muito rigorosos, porque a transmissão está muito alta no Brasil. Aquele índice que vocês muitas vezes nos ouviram falar, chamado de RT, que é a taxa de transmissão, ela está ou muito perto de 1 ou ela ultrapassa 1 em algumas cidades, o que é uma coisa muito grave. Então, portanto, isso significa que a transmissão na comunidade está muito alta. Então, se isso é verdade, e nós sabemos que é, já com quase 100 mil casos por dia, como nós provavelmente vamos alcançar, nós não podemos ficar apenas citando números e chegando à conclusão de que o Brasil, com uma população metade dos Estados Unidos, possa ter mais morte do que os próprios Estados Unidos. Isso é uma coisa muito grave e muito triste, em que nos incomoda, inclusive, apenas citar como se fosse uma cifra qualquer, e ela não é, e nós sabemos disso. Sim, doutora. Thais Arbex, nossa analista em Brasília, tem uma pergunta para a senhora também. Fala, Thais. Boa noite, doutora. A senhora falou sobre a importância das 2 doses e ressaltou que ela não é um passaporte para a liberdade. Mas a minha pergunta é a seguinte: hoje, as vacinas que a gente tem disponíveis aqui no país, elas têm um tempo entre uma dose e outra de 3 meses. A senhora avalia que é o caso de encurtar esse período? Seria possível fazer isso? Olha, a vacina da AstraZeneca, vamos falar de cada uma, né? A Coronavac foi testada nos estudos de fase 3 para 28 dias e assim tem sido feita. Pode haver uma janela aí de um atraso de até 2 semanas, como houve, não compromete a imunidade parcial conferida da primeira dose. A vacina da AstraZeneca foi estudada em fase 3, com intervalo de 12 semanas, e assim tem sido feita. Eventualmente, poderá se diminuir o tempo de aplicação da segunda dose, porém, isso não tem estudo que responda se isso vai assegurar efetivamente, do ponto de vista da comunidade, uma proteção maior. E a vacina da Pfizer, ela foi testada em estudo de fase 3, com intervalo de 3 a 4 semanas, porém, por medidas de saúde pública, outros países, como o Reino Unido, o Canadá, optaram, e há estudos mostrando que a imunidade conferida se preserva com um intervalo de 12 semanas, e o Brasil, de maneira correta, nós concordamos com isso, anuiu com essa medida de fazer esse intervalo de 12 semanas. No entanto, né, embora não haja perda, ou melhor, comprometimento de imunidade conferida ou de efetividade, né, falando do mundo real, nós poderemos eventualmente reduzir sim esse tempo para 8 semanas. Essa é uma conjectura plausível, eu diria, possível, mas não acho que essa seja a discussão nesse momento a mais relevante. A mais relevante agora é que as pessoas não faltem, compareçam à segunda dose das vacinas da Covid-19, e um outro dado que eu faço questão de aqui colocar é que é fundamental que as pessoas compareçam para se vacinar contra a gripe. Nós, esse ano, estamos tendo um resultado muito preocupante, com apenas 40% de comparecimento. Os postos de saúde estão cheios de vacina, é a época do ano em que as pessoas morrem de gripe, é a sazonalidade do inverno, então é fundamental que as pessoas compareçam maciçamente para se vacinar contra a gripe, uma vez que o tempo da campanha já está quase terminando e nós só vacinamos 40% do público esperado.
O Ministério da Saúde acaba de divulgar os números oficiais deste sábado da Covid-19. Vou trazer aqui para a gente continuar essa conversa. Olha só, então, nesse momento, segundo o Ministério da Saúde, registramos 500.800 mortes pela Covid. É um aumento de 2.301 registradas nas últimas 24 horas. Então, estão em acompanhamento nesse momento 1.199.000 casos e casos confirmados, gente, em 24 horas, 82.288. 82 mil pessoas se contaminaram com coronavírus ainda. O número de recuperados é de 16.183.849. Doutora Margarete, muito tem se falado, principalmente da ala mais voltada ali ao governo, principalmente os governistas, querem apontar bastante esse número de recuperados para comemorar esse número, enquanto, por outro lado, temos mais de 500 mil vidas perdidas, um número até maior, 500.800 mortes registradas. Esse número de 16 milhões de recuperados, gostaria que a senhora pontuasse para a gente, porque na CPI a gente tem visto o senador falar que isso é graças a quem tomou cloroquina, a tratamento precoce que sequer tem comprovação científica ou que já provou que de fato não funciona. Por que que na maioria dos casos as pessoas são assintomáticas e esse número é bem mais alto? Bom, em primeiro lugar, de novo, são vários conceitos aí que nós precisamos destrinchar. Primeiro, essa afirmação, ela é falaciosa, porque você não pode comparar coisas que não são comparáveis. Quer dizer, você não pode comparar o número de recuperados da doença, sabendo nós, desde o início, que a Covid-19 é uma doença na qual 80% das formas são leves, autolimitadas, as pessoas ficarão boas, independentemente do uso de qualquer medicação, a não ser, eventualmente, sintomáticos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que comparar esse número com 500 mil vidas perdidas, ou quase 501 mil vidas perdidas, não é só falacioso. São duas coisas que não se misturam, é água e azeite. Elas não podem ser misturadas, né? Nós poderíamos falar de morte se nós estivéssemos aqui analisando mortalidade, letalidade, é outra coisa. Então, contrapor esses dois números apenas como número é inadequado, é falacioso, e não convence. Então, uma coisa. Outra coisa é atribuir que esse número de recuperados sejam de pessoas... Não, olha, cada um de nós, médicos que estamos tratando o paciente desde depois do carnaval do ano passado, cada um de nós já tratou algumas centenas de pessoas, né? E muitos de nós jamais usamos nenhum desses medicamentos, porque nós sempre soubemos, acompanhando todos os trabalhos, etc. Alguns chegaram a usar no início, quando ainda nós éramos influenciados pela experiência chinesa, que ainda que fosse pequena, pelos primeiros trabalhos feitos na França, que depois se mostraram todos também trabalhos falaciosos. Hoje, quem os fez responde a processo, inclusive na França. Então, assim, essa contraposição de coisas que não são comparáveis, ela é inadequada, né? Ela não é só temerária, ela é inadequada, ela não convence quem conhece isso. Então, na verdade, o que nós hoje temos que ficar contentes, né? Porque para nós médicos é uma coisa inacreditável cada alta que nós damos, mas nós sabemos que hoje a situação está tão grave no Brasil que antes não era assim. As novas variantes, essas que nós tratamos e que já são responsáveis pelo grande número de casos no Brasil, elas contaminam tanto que hoje nós tratamos famílias inteiras. Então, nesse momento, eu tenho pai, mãe, 2 filhos, eu tenho outra família com pai e filha. Enfim, é inacreditável, não é mais um membro só da família. Então, a doença é mais transmissível, sem dúvida nenhuma, e com um agravante de que ela mudou de padrão etário e hoje ela compromete uma faixa etária muito mais jovem de pessoas. E é por isso que eu tenho insistido de maneira veemente que nós precisamos, já me manifestei com várias autoridades, que é preciso que nós vacinemos as faixas etárias mais jovens, que são os responsáveis pela grande mobilidade social, que pega transporte coletivo, etc. Sim. Agora, doutora, eu vou tocar num ponto importante que a gente vem falando muito por aqui, mas acho que é nosso papel também explicar tudo isso, que é um comportamento que a nossa reportagem vem observando em muitas pessoas que estão indo até os postos para tomar a vacina.
muitas delas querem escolher o laboratório da vacina que vão tomar. Então, eu não quero tomar AstraZeneca, ou eu não quero tomar Coronavac, ou eu não quero tomar Pfizer, enfim, querem escolher qual vacina vão tomar. Com tudo isso que a gente está vivendo e com esses números que a gente acabou de dizer por aqui. Eu gostaria que a senhora explicasse por que a vacinação é uma estratégia que só funciona se for coletiva e por que não faz sentido esse tipo de escolha, considerando a eficácia de um imunizante ou de outro, por favor. A gente tem dito essa frase, né? Muitos de nós, ela já está repetitiva, mas ela é muito boa, né? Vacina boa é vacina no braço. Então, assim, nós temos que receber aquela que estiver disponível no centro de saúde quando nós formos, né? Há alguns senões e algumas recomendações especiais, como é o caso das grávidas, por exemplo, que hoje são uma prioridade. Nós sabemos que realmente as grávidas são uma prioridade para serem vacinadas. Então, por razões ocorridas e que estão sob estudo de causalidade, melhor dizendo, né, entre vacina e o fenômeno ocorrido, as grávidas têm sido vacinadas, aquelas que já usaram a AstraZeneca tomam a segunda dose da Pfizer ou tomam Pfizer quando chegam nos postos de saúde. Ou tomam Coronavac, né, não importa, mas enfim, existe essa recomendação. No entanto, as pessoas têm que entender que todas as vacinas foram muito bem testadas. Os estudos de fase 3 revelaram taxa de proteção muito boas de todas. Agora, é o que nós dissemos muitas vezes, nenhuma vacina tem proteção de 100%. O resto é muita informação que é usada de maneira muito maliciosa, né? Supervalorizando alguns efeitos adversos, né? Nós temos que esclarecer a opinião pública de que todo mundo que está sendo vacinado é acompanhado, ou pelo menos em largos grupos de pessoas, né, em estudos de observação pós-vacinal, são coortes de pessoas, né, nós chamamos isso de estudo de fase 4, né, que já é o estudo da vida real, quando o produto já está sendo usado em larga escala, para verificar efeito adverso, eventualmente desenvolver estudos de imunidade para verificar a taxa de anticorpos neutralizantes, etc. Então, isso tudo é importante que as pessoas saibam que está sendo feito, inclusive no Brasil. Agora, não dá para chegar numa unidade de saúde e dizer eu quero vacina tal, como se fosse uma compra de prateleira. Isso não existe. Então, as vacinas estão disponíveis, todas são seguras, todas protegem com taxas diferentes e dependendo da situação, da idade do paciente. Há uma série de perguntas que nós ainda não temos resposta, de acordo com alguns grupos, e, portanto, esse é um comportamento que eu recomendaria de maneira muito conscienciosa de que ninguém tivesse. Então, vá ao centro de saúde, de acordo com o calendário da sua cidade, e tome a vacina que estiver disponível. Doutora Margarete, muito obrigado pela sua conversa aqui na CNN neste sábado, e tomara que da próxima conversa a gente traga dados melhores. Muito obrigada, boa noite.